Nesse ponto, quando você... o pessoal que passou aqui, o que eles disseram? Aí eu falo Guido, Geraldo, vários convidados passaram aqui e disseram que eu tinha que advogar. Por quê? Porque eu precisava para um sustento, para uma questão pessoal, mas eu limitava, porque meu principal ponto era o estudo para concurso. E aí ele ia lá e só preciso ganhar até X, só consigo trabalhar até X horas. Eu sei que isso não é uma coisa exata. Vão ter dias que talvez você precise trabalhar mais, vai ter meses talvez entre menos, às vezes você tem um fixo aqui na advocacia. Mas se o concurso ele é a sua prioridade, você vai estar sempre flexibilizando aqui, mas não deixando, mas você vai estar priorizando o estudo. Então, quando o estudo e a aprovação é a prioridade, aí você começa, inclusive, a encontrar espaços para encaixar mais. Às vezes o cara chega no final de semana, estou com sábado livre, o que é que eu vou fazer? Estudar. O cara está num dia que tinha audiência. Cara, hoje eu preciso fazer uma audiência ali pelo escritório. Não tem audiência. O que é que eu vou fazer? Estudar. Como ele é prioridade, ele começa a trabalhar a tua mente, tua cognição. E você vai começar a todo momento a aproveitar as oportunidades que tem para encaixar o estudo. Mas quando você não está plenamente decidido, quando as oportunidades surgirem, você nunca vai encaixar o estudo. Porque você vai estar sempre procurando outra coisa para fazer. Tem um tempo aqui, então vamos tentar ver outra coisa aqui. Ver um processo de um cliente. Coisas que nem são prioridade naquele momento. Que você poderia fazer na sua rotina normal, mas como você não tem um tempo extra e não está 100% decidido a estudar, você encaixa outras coisas, menos o estudo. Mas quando está decidido a estudar, encaixa o estudo. No meu caso, lá em 2007, estava decidido a estudar. Já estava com a OAB, mas o que foi que eu fiz? Naquele período aí, eu sempre falo isso, se eu tiver a oportunidade, como vários outros colegas, eu tive a oportunidade de ficar um período só estudando. Aceitei minha condição de estudante e as condições que eu teria como estudante. Eu permaneceria como se fosse um estudante de graduação, como era a minha situação à época. Vivendo com o que eu tinha para viver como estudante de graduação, sem querer nada mais. Fui para o cursinho, e estava decidido. Fazia audiências para alguns colegas periodicamente naquele período, por volta ali de 2007 até 2010, fazia audiências ali periodicamente para constar a prática jurídica que é necessária para concurso da magistratura do Ministério Público. Embora nesse período eu não estivesse decidido qual carreira seguir, eu já contava e ainda eu não deixava passar essa parte de buscar a prática, de ter aquele ano de prática, seja através de processos. Geralmente no meu caso era através de processos em que eu atuava ali numa audiência e tinha uma procuração para constar a prática jurídica naquele ano, e todos os anos eu tive ali o que era exigido no mínimo para a prática jurídica. E eu fazia cursinho e me dediquei integralmente a estudar. E nesse período, aí você pergunta se mas já estudava para o Ministério Público? De forma alguma. Nesse período, quando eu entrei no cursinho, e eu já tratamos isso daqui em outros programas, mas é bom falar, porque tem gente que só vai assistir esse. Quando eu entrei naquele ambiente, lá em 2007, era o LFG, o Luiz Flávio Gomes, que foi um grande precursor no Brasil de cursos, na época transmitidos via satélite, não era o online de hoje, com tudo gravado e tal, não tinha essa possibilidade de transmissão ao vivo, ou gravada aqui para quem está assistindo ao vivo ou gravado, seja no YouTube, no Instagram, não tinha. Na época, os caras estavam lá em São Paulo dando aula, transmitia a aula de lá e a gente tinha que assistir no Ceará, mas era ao vivo no horário. Então, 8 horas da manhã tinha que estar lá no cursinho para assistir a aula como se fosse uma aula presencial. A aula era ao vivo, mas era transmitida via satélite na época, né? Mas já era um grande avanço, isso foi 2007.
Comecei a fazer cursinho, não sabia nem para onde estudar para concurso. Chegava em casa, só ia revisar os cadernos da aula. Aí foi que eu me inseri, né, na época, comecei a conviver com esses colegas de cursinho, comecei a frequentar salas de estudo com eles, porque eu os via estudando. Até então não tinha essa consciência, mas o ambiente foi me mostrando situações, foi me moldando, me trazendo naquele momento uma visão diferente que eu não tinha. E eu passei a viver aquilo, passei a ter aquele ambiente como um ambiente onde eu estava diariamente, passei até aquelas pessoas que estudavam também para concurso, que tinham os mesmos objetivos como pessoas que eu convivia diariamente, e isso não só gerou uma grande influência, como me mantinha no jogo, porque se eu tivesse sozinho na caminhada aí, querendo estudar, mas vivendo um mundo completamente diferente, onde distrações e tentativas de me levar por um outro caminho estivesse toda hora batendo na minha porta, talvez não tivesse a força suficiente para resistir àquele momento.